A conversa de hoje será sobre um tema que, apesar de ser vivenciado por muitas mulheres, ainda é pouco reconhecido como uma violência, como uma violação dos direitos das mulheres, que é a violência obstétrica. A OMS, em 2014, produziu um documento que já reconhecia que as mulheres do mundo sofriam algum tipo de abuso, maltrato, desrespeito durante o processo de parto nas instituições de saúde. Além disso, uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo constatou que de 4 mulheres, uma sofre, vítima de violência obstétrica durante o trabalho de parto no Brasil. Além disso, a gente tem participado de conversas informais e muitas mulheres relatam que sofrem algum tipo de violência. Às vezes não com essa nomenclatura, mas alguma coisa que aconteceu no processo, né? E a gente veio aqui conversar um pouco sobre isso e diante desses dados eu queria a gente começar conversando como que a gente pode considerar o que é uma violência obstétrica? O que é considerado uma violência obstétrica? Não sei quem começa. Acho que a Alessandra poderia começar. Bom, eu gostaria de começar citando uma estudiosa sobre a violência, que é a Chauí. E ela coloca que violência é desnaturalizar, né? Então, desnaturalizar um ser. Então, no caso do nascimento, do trabalho de parto, ele deve, na maioria das vezes, ocorrer bem. Apenas 15% dos partos, eles têm uma chance de precisar de alguma intervenção. Então, desnaturalizar por quê? Porque nós acabamos pegando esse número de partos que não necessitariam de nenhuma intervenção e nós fazemos algo que vai contra a natureza do nascimento, de um nascimento fisiológico, não é? Como a Solange falou, a violência ela não é nem percebida e até o próprio profissional pode nem perceber que cometeu, não é? Por quê? Porque ela está naturalizada no nosso meio como uma cultura, digamos assim, nos nossos trabalhos. Mas é um tema importante que nós precisamos conversar, precisamos informar as mulheres, os próprios profissionais, porque hoje é um tema muito discutido, porque se sabe que existe, aparece nas pesquisas e se sabe que existe uma determinada violência que é a violência obstétrica. Assim, como a gente pode evidenciar que aquele fato, aquele acontecimento pode ser considerado uma violência? Assim, como que a gente categoriza? O que é uma violência? A ação violenta ou uma violência é aquela, como a gente falou, que vai num sentido oposto ao que é natural, não é? Então, por exemplo, nós temos hoje no Brasil uma assistência obstétrica que ela é focada no que é patológico e o nascimento ele é fisiológico, tanto que o nascimento ele pode ocorrer em qualquer local, na ausência de um profissional, não é? O corpo da mulher sabe parir, ele é fisiológico, então não necessita de grandes intervenções ou de nenhuma intervenção. Então, o modelo que nós temos hoje ele é um modelo tradicional, onde, por exemplo, se nasce através de um corte no períneo, que é a episiotomia. Ou também, quando se empurra a barriga da mulher para que o bebê nasça mais rápido, não é? Ou também, quando, por medo até de que a mulher faça uma broncoaspiração, de que ela faça uma complicação pulmonar, não lhe é oferecido nenhum tipo de alimento, não lhe é oferecido nenhum tipo de água. E parir é como se fosse correr uma maratona. Então precisa de alimentar, precisa de tomar água, precisa sim de estar bem, não é? Tá com uma boa energia. Então são situações corriqueiras do nosso dia a dia. Nós sabemos que esse é um modelo tradicional e que ocorre em muitos, né, hospitais. No entanto, esse modelo ele precisa ser
extinguido. Por quê? Porque existe até uma pressão, não é, das próprias mulheres, porque elas se percebem, né? Eu acho que até a Arque agora pode colocar, porque as mulheres, aos poucos, elas estão percebendo que elas estão deixando de fazer o seu papel de protagonista no nascimento, já que o nascimento é fisiológico, não é? O nascimento não é algo patológico. Acredito que a Arque poderia colocar para nós a experiência dela. Sim. A minha experiência foi... eu consegui perceber que eu estava sofrendo, que eu sofri violência obstétrica depois de quase 1 ano e meio, né, que eu já tinha ganho meu filho. E eu descobri durante as aulas de ginecologia e obstetrícia, eu descobri que eu sofri violência obstétrica, né? De que forma e quais foram as atitudes que eu percebi que sofri violência obstétrica? Primeiramente, quando eu fui fazer uma consulta, eu expliquei que eu estava sentindo algumas contrações, que a minha barriga endurecia, mas que elas não eram contrações frequentes, né? Tinha um dia, no outro dia não. E aí o meu obstetra falou, você tá tendo contrações, né? Eu acho que é melhor a gente marcar uma cesárea. Até então eu não sabia o que estava acontecendo comigo, né? E marcamos a cesárea. Antes disso, ele falou assim, então você toma esse medicamento aqui para a sua bolsa não romper durante a madrugada. E aí eu tomei o medicamento com medo que ocorresse alguma coisa com o meu filho. Enfim, no dia da cesárea, eu cheguei no hospital, eu entrei dentro do centro cirúrgico, fiz anestesia, tudo, foi uma cesárea, né? Então fiz anestesia. Quando eu senti, de repente, eu senti uma pressão sobre minha barriga, eu senti uma pressão e o meu filho nasceu. No 3º ou 4º minuto, mais ou menos, depois que ele saiu da minha barriga, ele teve uma apneia, teve uma parada cardiorrespiratória. E nesse momento, o pediatra tirou ele, o meu esposo acompanhou ele, e eu já comecei a reclamar de dor. Doía muito nessa região, e eu falei, tá doendo demais. E no momento que eu falei, tá doendo demais, eles me sedaram. E eu consegui, e depois quando eu acordei na sala, só tava o pediatra dizendo que meu filho estava com oxigênio e que ele iria demandar alguns cuidados e que só depois eu poderia ver ele. Então essa dor persistiu, né? Por uma semana eu não conseguia praticamente respirar fundo, porque eu sentia muita dor até no respirar. E foi durante um mês, para mais de um mês, essa dor que eu sentia e era muito forte, né? O desconforto, a dor que eu senti foi muito forte. Em decorrência dessa parada cardiorrespiratória do meu filho, ele ficou 11 dias hospitalizado, 6 dias ele ficou na UTI NEL, né? E os outros ficou na ala. Eu posso dizer assim que em decorrência disso, foram 2 anos, né? Ele completou 2 anos, 2 anos e 4 meses. Foram 2 anos angustiantes, né? Porque a gente sabe que uma hipóxia ao nascer, né? Uma apneia que ele teve, uma parada, pode levar a consequências mais graves, né? Algumas lesões neurológicas. Então, a minha apreensão era isso, né? Era ter essa violência que eu sofri, mas passar para o meu filho, né? Ele acabar sofrendo com isso também, né? Mas graças a Deus ele está bem, graças a Deus ele não ficou com nenhuma sequela. Mas eu pude perceber essa violência realmente durante as aulas, né? E vendo que todas as vezes que eu tinha as aulas eu descobria que era realmente violência, que eu me sentia, eu falei, como que eu me deixei passar por isso, né? Então, assim, a conversa foi para esse campo. Eu vou perguntar para o Dr. Jesus agora. Assim, como a gente pode envolver a mãe nesse processo do parto? É possível envolver a mãe por informação, para ela ter esse protagonismo? É possível envolver. Eu estou em Cascavel desde 77. Eu fui já secretário de saúde durante algum tempo e convivi com outros secretários de saúde. E eu me lembro uma vez, eu lecionei no curso de enfermagem aqui na Festival também, na época era Festival, e eu me lembro que uma vez, num programa de televisão, eu comentei que, eu não vou citar o nome, que a pessoa já é falecida. Eu citei que, me referindo a um secretário de saúde, não a ele, me referindo à Secretaria de Saúde,
que eu ficava muito satisfeito, porque eu trabalhava em posto de saúde, que eu ficava muito satisfeito quando iam as atendentes de enfermagem, as alunas de enfermagem, fazer estágio nos postos de saúde. Porque o atendimento para as mães, o atendimento para as gestantes que estavam ali era fora de série. Elas tinham aula das dores do parto, tinham aulas de posição, tinham aulas sobre problema de dentição, de alimentação, de cuidados, aquela coisa toda. E o secretário ficou muito zangado comigo, que falou que eu não precisava dar opinião, que eu tinha que dar a solução, que ele tinha funcionários que poderiam fazer aquilo nos postos de saúde. Infelizmente, atualmente tem mais de 20 anos que eu não trabalho em posto de saúde. O último que eu trabalhei acho que foi no posto da Cancele. Trabalhei na Cancele, no Central, no Santa Felicidade. Trabalhei em Santa Teresa quando pertencia ainda a Cascavel. E hoje em dia eu não sei como está, então eu não posso afirmar. Mas o que falta é treinamento para as gestantes. O que falta é curso preparatório para parto. Quando a policlínica atendia SUS, eu fiz muitos cursos de parto, tenho inclusive livro de atas de graça à noite para que os pais pudessem comparecer também, então para orientar, para mostrar o que é um parto, se vai sentir dor, que tipo de dor, como é que é e tal, toda a técnica a gente tentava mostrar. Hoje em dia isso não existe. Então a mãe ou pega alguma coisa na televisão e infelizmente o Dr. Google é um péssimo professor, porque ele fala assim, pode acontecer isso, só traz as coisas ruins. Mas não diz, olha, se você fizer isso, melhora assim, se fizer aquilo, melhora dessa maneira. Então, é complicado. Então, existe uma portaria, inclusive agora recente, que dá para a mulher do Supremo Tribunal, acho que é de Justiça, que dá para a mulher a opção dela escolher o tipo de parto que ela quer. Para ter uma ideia, eu não sei o dia que o programa vai para o ar, mas hoje é 30 de agosto. Nessa madrugada, eu fui abordado por uma paciente que teve pouquíssimas consultas comigo e a paciente falava assim, doutor, minha bolsa rompeu, eu tinha marcado meu parto para a semana que vem. Eu falei, tá, e aí? Não, aí eu perguntei, peraí, você de onde é? Porque não dá pra gente lembrar o nome de todo mundo, eram 2 horas da manhã. Aí ela falou assim, não, eu sou do SAS. SAS é o Sistema de Saúde do Estado. Aí ela falou assim, não, eu sou do SAS. Eu falei, então o único hospital que atende é o Salete. Só que o Salete não tem estrutura para parto. O Salete não tem obstetra, não tem pediatra, não tem anestesista, não tem ninguém de plantão. Então a emergência só se for no pronto-socorro, eles não vão ter condição de fazer cesariana. Ela falou, não, mas eu quero cesariana. Falei, tudo bem, então você vai ter que ir para o HU, que é o local que atende. Não, eu vou ver, eu vou me virar. Foi a expressão que ela falou. Então provavelmente ela deve ter tido o neném num hospital pago, porque ela queria cesariana de qualquer jeito e não tinha outra opção. Eu sempre defendi o parto natural, o parto humanizado. Eu me lembro uma vez que saiu um programa feito, era um documentário feito para aquela revista Life, que existia nos Estados Unidos. Hoje em dia acho que ainda existe, mas não vem mais para cá. Então a revista Life tinha em português e eles fizeram um documentário na televisão lindo, mostrando o parto em vários lugares do mundo. Uma coisa espetacular. E quando eu estava saindo da residência médica e tal, fazendo o trabalho já direto de obstetra, eu me lembro que eu comprei o livro do Frederic Leboyer, que faleceu outro dia, que era casado com uma indiana, o Nascer Sorrindo, Nascer Chorando, Nascer Sorrindo. Todo mundo fala, não, é o parto na água. Não, ele até que não gostava do parto na água, mas aparece algumas cenas e tal. Eu já fiz parto em banheira aquecida, com hidromassagem, não sei o que, é uma coisa maravilhosa, com um som de alguns mantras indianos, com incenso. Aquilo é muito bonito, mas tem que ter dinheiro, tem que ter estrutura. Infelizmente, o que eu acho que falta é treinamento do pessoal da saúde para poder ensinar a essas gestantes. Enquanto isso não ocorrer, as violências vão continuar existindo, infelizmente. Foi tocado aqui num assunto que é bem importante, que é a informação, né? As mulheres, apesar de elas terem um recurso que é o Google, como o senhor falou, o Google não é o melhor recurso. E essa informação essa falta de informação acaba que gerando um vácuo. Porque quais as opções que a mulher tem? Ela tem uma opção de fazer uma cesárea, ou ela tem uma opção de ir para um sistema único de saúde e fazer, né, o acompanhamento, né, do trabalho de parto.
O Sistema Único de Saúde, ele é ótimo, ele é maravilhoso. Mas nós temos impregnados, tanto no Sistema Único de Saúde, quanto em qualquer tipo de convênio, ou mesmo na rede privada, nós temos impregnada uma falta de atenção para com o parto. E essa falta de atenção gera, em todos os profissionais, inclusive, o medo do parto. Os profissionais têm medo do parto. O senhor não concorda comigo, doutor Jesus? Plenamente. Eu digo, inclusive, que tem 2 no HU que fazem os partos pélvicos, por exemplo, de segunda vez. De primeiro não, mas de segunda vez. Eu e a Maria Helena. Mas ninguém. Os outros todos não fazem com receio. Por quê? Porque se der alguma complicação, ele não vai ter dinheiro para pagar o processo. Deixa eu perguntar uma questão. A violência, que a gente está encaminhando para uma conversa interessante agora, mas a violência obstétrica, ela está relacionada a algum tipo de parto? O cesariana ou o parto normal? Ou a violência obstétrica, ela perpassa os tipos de parto? Assim, se for cesárea tem mais violência, se for normal menos violência? O que vocês falam? Eu acho que é subjetivo, porque se a mulher, por exemplo, essa paciente de hoje, da madrugada, ela falou, eu quero cesariana, não admito de outra maneira. Se você fosse tentar o parto normal, você estava violentando a vontade dela. Ao passo que a nossa amiga aqui, a Aki, acabou de falar, eu fui violentada porque fizeram cesariana. E ela queria parto normal. Então, eu acho que é subjetivo. Realmente, né, perpassa aí por todos os tipos de nascimento. E o parto, ele veio a ter esse nome, o parto humanizado, né? Por quê? Para recuperar, ou para ter, não sei se é recuperar, porque se algum dia nós aqui no Brasil nós tivemos, uma dignidade para o nascimento, para dar dignidade ao nascimento, né? Porque até então a mulher não tem como ela escolher, porque ela só tem essas opções. Nós temos hoje, que foi publicado dia 8 de março, que é as Diretrizes Nacionais do Parto. Essas diretrizes foram publicadas pelo Ministério da Saúde. E nessas diretrizes contemplam o local que a mulher quer ter este parto, ela deve expressar, qual é o tipo de parto, e assim, um plano de parto. Ela deve colocar nesse plano de parto, exatamente sentando junto com o profissional que a acompanha no pré-natal, como que ela planeja esse nascimento. Lembrando que o nascimento não é patológico, que é um nascimento fisiológico. Mas a nossa estrutura obstétrica, ela ainda não provê esta situação. E aí que está o X da questão. Então, inclusive essa conversa aqui, ela é muito interessante para chegar até as mulheres, o quê? Que as mulheres podem, que as mulheres elas têm condição sim de conversar com seus profissionais, de conversar com seus familiares, e que esta informação pode levar ela a ter um bom parto. Por quê? Porque independente de quem acompanhá-la, se for um médico, se for um enfermeiro, se ela tiver condição de interpretar o que o corpo dela está pedindo, como ela vai ficar, a posição que ela vai adotar, né? Ela pode parir até mesmo sozinha. É lógico que isso a gente não vai indicar, lógico que não, porque pode acontecer uma complicação. E essa complicação precisa saber ter uma intervenção adequada para que o bebê nasça bem, não é? Mas eu acredito que até a história da Aki contempla até, né? Foi uma cesárea, mas uma cesárea que apesar de que naquele momento ela até ficou, digamos que convencida, até no primeiro momento, da necessidade da cesárea, mas que houve um processo de lesão, que houve, né, um empurrão na barriga. Inclusive, esse empurrar a barriga, em alguns estados, como Santa Catarina, hoje é tido como uma violência, está em lei estadual e as mulheres podem fazer a denúncia. Aqui no nosso estado também, em qualquer estado do Brasil, nós podemos fazer a denúncia pelo 180. Qualquer mulher que se sentir vítima de algum tipo de violência, e dentro dessas violências, a violência obstétrica, ela liga para o 180 e ela faz a denúncia do que ocorreu com ela. Eu tenho
um depoimento aqui que foi publicado num jornal de abrangência estadual, bem reconhecido, no ano de 2009. Eu vou ler, eu acho que vai pra gente meio que... acho que vai sintetizando um pouco do que a gente está falando. O médico é uma mãe, né, que ela fez esse relato publicado aí. O médico entrou e falou: vamos fazer esse bebê nascer. Mandaram eu fazer força, mas não conseguia por causa do quadro de pressão alta. O médico disse que eu seria a primeira mulher do mundo que não ia conseguir parir um filho. Uma enfermeira debochou, disse que na hora de fazer foi bom. Comecei a pedir desculpas, me sentia culpada. Seu bebê vai morrer, o médico dizia. 3 enfermeiras empurraram minha barriga e ele nasceu em silêncio. Então, eu acho que é um pouco isso que a gente, é um pouco que a ACI fala, e aí a gente, nas conversas que a gente tem tido informalmente com as mães, essa impossibilidade de a gente ser sujeito do parto. A pior violência é essa. É claro que tem uma análise médica, clínica, é claro, mas a impossibilidade, e essa que é a coisa de patologizar o parto, que é um aspecto muito violento. É muito difícil, digamos, para o médico, digamos para mim, que sou obstetra, ginecologista e obstetra, e hoje estou me dedicando mais à parte de medicina do trabalho. Mas é difícil eu acompanhar uma paciente e depois vai fazer esse parto. Se for pelo SUS, eu não tenho essa chance, porque eu tenho o plantão do HU. Os plantões são 13 plantonistas de 12 horas, então cada um está num horário diferente. Essa paciente, por exemplo, não fez o pré-natal com nenhum daqueles que está ali. Coincidentemente, às vezes, pode até ocorrer, mas isso é difícil, quer dizer, aquela dificuldade do relacionamento dela também com o médico ali, torna-se difícil. Então, o que está faltando realmente é uma estrutura. Nós não temos uma casa de parto, por exemplo, como idealizou e como chegou a realizar o Caldeiro Bárcia no Uruguai. Ele tinha as casas de parto, era uma maravilha. As mulheres ficavam ali, conviviam, comiam, tinham contato com médicos, eram assistidas. Hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, então a gente tem ecografia praticamente durante 24 horas, às vezes tem algum sofrimento fetal ou não, a cardiotoco, tem a tocografia, tem o aparelho para escutar, tem ver a pressão, então tudo aquilo é feito continuamente. O HU não para na parte da obstetrícia, são 24 horas trabalhando ali direto. Então a parte técnica tem, agora essa parte humana torna-se mais difícil, porque muitas vezes a paciente, quantas vezes eu estou lá de plantão e vejo, a paciente tem que ficar numa cadeira, tipo cadeira do papai, porque não tem maca para ela poder ficar, tem dias que não tem maca para poder ficar, porque o neném tem que fazer o teste do pezinho, 48 horas, não tem um local para que elas possam ficar, digamos, depois daquela alta, então tem que esperar que o neném possa ter alta também. Às vezes a criança tem uma dificuldade qualquer e a mãe fica junto, então é mais uma cama que está sendo ocupada. Então falta esse tipo de estrutura para a SUS, para que a gente possa aumentar esse atendimento também. Porque quando a pessoa tem recurso, por exemplo, Gisele Bündchen contratou, você falou em Santa Catarina, contratou a enfermeira amiga dela de Blumenau, que foi de Joinville, que foi lá para, acho que é Los Angeles, onde ela mora, que foi lá para os Estados Unidos para ajudar no parto dela. Mas ela é milionária, ela tem dinheiro sobrando, não tem problema. A gente aqui não tem condição de fazer isso. Então é difícil essa estrutura. O que falta para a gente realmente, além da educação, além da instrução, falta essa estrutura. Teriam muitos médicos propensos a fazer isso? Teriam. Eles gostariam de talvez estar trabalhando só naquilo, mas teriam que se sustentar só com aquilo, coisa que muitas vezes não é viável. Nós temos no Paraná uma maternidade que é uma maternidade modelo, é a maternidade Bairro Novo, lá em Curitiba. Lá nesta maternidade, eles tiveram reduzidos 80% o número de episiotomia. E assim, o número de partos também são maiores em relação ao que nós temos aqui. Porque, inclusive, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca que só 15% deveria ser cesárea e nós temos uma inversão, né? Nós temos 15% de partos, se a gente for pegar em todo o sistema. E lá, o que eles têm? Eles têm um número de enfermeiros obstetras que fazem esse acompanhamento, não é? Eu gosto sempre de dar um exemplo, que é o exemplo da Princesa Kate na Inglaterra. É lógico, né? Ela é uma pessoa conhecida internacionalmente, é uma pessoa de muito poder,
Mas ela foi para um lugar mais simples que ela poderia ir. Ela foi para uma casa de parto do Sistema Público de Saúde inglês. E nessa casa de parto, ela ficou dias em trabalho de parto. Tanto do primeiro quanto do segundo filho. O segundo, ela ficou mais tempo em trabalho de parto, não é? E ela teve o segundo filho também, tanto o primeiro quanto o segundo, de parto vaginal, normal, em uma casa de parto na Inglaterra, pelo sistema público inglês. No Brasil, o nosso modelo está do contrário. A mulher, ela vende o que ela tem para pagar uma cesárea. Não é? Então, o que está acontecendo com o nosso modelo? Não é? Nós somos o país que mais cesáreas temos. Né? Será? E outra coisa, além de nós termos mais cesáreas, o nosso índice de mortalidade é alto. Ele deveria ser de pelo menos aí, 35 mulheres a cada 100 mil nascidos vivos, e nós estamos com um índice maior do que 50 mulheres a cada 100 mil nascidos vivos. Então, o nosso modelo, ele não é um modelo que está dando certo. Então, assim, precisa-se investimento? Precisa. Mas o investimento maior são as pessoas, as condutas. Como que nós estamos conduzindo? Como que eu, enquanto mulher, me vejo grávida? E como eu me vejo parindo? Como que eu desejo que o meu bebê nasça? E eu ter poder sobre isso. É difícil, porque isso é tirado da mulher, não é? Mas nós, enquanto profissionais, aqui eu profissional, o Dr. Jesus também, nós trabalhamos para que isso mude um dia. E esperamos que isso mude, não é, doutor? Já trabalhamos juntos várias vezes. Já trabalhamos juntos várias vezes, acompanhamos vários nascimentos Exatamente. juntos. Assim, vocês colocaram um quadro, o doutor Jesus chama a atenção que o nosso sistema não oportuniza, e isso é fato, não é? A gente está vendo as denúncias, matérias, enfim, que o sistema público tem uma carência de recursos, de oportunidades. Mas eu fico pensando aqui, se não há medidas, enquanto a gente não muda esse sistema, mesmo com tudo isso que o senhor falou, se do ponto de vista humano, a gente não teria medidas, talvez paliativas, para minimizar às vezes, a violência simbólica que a mãe sofre, quando aí são inúmeras mães que relatam pra gente, em conversas informais, que a equipe de saúde não é um profissional, inclusive, só, não temos como elencar, é uma equipe toda, que quando ela está no processo, parto tem dor? Claro que tem dor. E aí, como eu fiz a leitura aqui, fala, olha, agora você tem que aguentar, agora, quer dizer, então será que, assim, enquanto a gente não muda o sistema, a estrutura, não tem como a gente ir atuando para amenizar, não tem medidas. E aí eu já penso no processo de formação dos futuros profissionais. Será que não tem medidas para assim, o trato de esperar, tudo bem que o sistema é esse mesmo, nós não estamos no sistema inglês, né? Mas não tem, como que a gente pode minimizar esses processos tão traumáticos? Você comentou ainda há pouquinho a respeito do analgesia. Rapidamente. Durante uns anos atrás, nós tínhamos uma equipe, eu não vou citar nomes, porque às vezes é antiético, mas nós tínhamos uma equipe de anestesistas que ficavam permanente no hospital. Eu me lembro que um deles, inclusive, brincando comigo, falou assim, pô, Jesus, eu vou criar esse cara aqui de tanto ficar nessa cama. Porque eles ficavam lá às 12 horas, quando só saía quando o outro chegava, como é o nosso plantão dos obstetras. O plantão do obstetra é permanente. Atualmente, o plantão da anestesia não é permanente. Então, o que acontece? O anestesista é chamado, olha, tem uma cesárea, tem uma curetagem, tem não sei o quê. Ele corre lá, faz, e em seguida vira as costas, acabou, tô saindo. Às vezes não dá nem ter logo, quando você vê, ele já saiu. Então, ele não permanece lá. Isso é um acordo que foi feito entre o pessoal do HU e os anestesistas. Se tivesse o anestesista o tempo todo lá, ele poderia fazer a chamada analgesia de parto. Daria um conforto maior, daria uma tranquilidade maior. Hoje em dia, às vezes, você consegue um ou outro pedindo muito favor e tal. Eu, nessas horas, sou meio meloso, sou meio grudento. Eu vou, peço, bato nas costas, falo, não, mãozinha e tal, vai lá, tal, faz a analgesia. Tá bom, então vou fazer. Como é para você, eu faço. Aí vai e faz. Mas de rotina não é feito isso. Então, o pessoal não tem nem o hábito de pedir.
Então isso aí não existe. Então o que está precisando? Eu acho que está precisando reformular tudo isso. Mas não adianta só montar uma estrutura, porque eu não vi no local, eu vi só uma filmagem da maternidade Costa Cavalcante, lá do Hospital Costa Cavalcante, em Foz. Disseram que é uma maravilha, mas que não funciona. E além desses grupos de gestantes, a comunicação com a equipe hospitalar, porque senão ela acompanha, né, dentro dos grupos toda uma situação e chega lá, ela é impedida. Totalmente diferente. Ela é impedida de colocar em prática aquilo que ela aprendeu, como vários tipos de posição, como não aceitar uma ocitocina na veia, não é? Como querer se alimentar e chega lá, vão cortar a alimentação dela, vão colocar a ocitocina na veia dela, vão pedir para ela deitar e ficar deitada pro lado, né? Existe também que é determinado e aí ela existe acaba... também uma coisa que é o protocolo. Então, dentro do hospital universitário tem todo esse problema. É aquele protocolo que tem que ser seguido. Olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer não sei o quê. E aí que tá, né? A gente vê que a mulher, ela tá inserida numa demanda de produção. Né? Os bebês vão nascendo, né? É uma demanda de produção. E essa demanda de produção, ela, neste modelo, no modelo humanizado, precisa ser olhada como um bebê que está nascendo, o filho da fulana, o filho do ciclano, em que horário, naquele momento, não é? E não no atacado. É a paciente do leito 4.2, 4B, 4C, 4A, 2.1, 2A. Não é assim, né? Tem que ter nome, tem que ter tudo isso. Só acaba descaracterizando. Você quer falar? Eu percebo que, vindo de encontro com o que a professora Solange pediu em relação ao que nós podemos fazer para mudar, né? Eu, enquanto acadêmica, né? Primeiro, enquanto mãe, sofri o que vem de encontro com o que o doutor falou aqui, de informação, né? De informação da própria equipe, do próprio obstetra, de possibilitar escolhas, né? E me repassar informações. Olha, a cesárea tem essas complicações, pode ter essas complicações. Se você partir para um parto normal, tem essas vantagens, né? Então, a minha primeira opção seria cesárea. Por quê? Porque era o que eu tinha conhecimento ali, né? Depois de vivenciar todo no nosso campo de estágio, depois de vivenciar algumas situações, acredito que, enquanto acadêmica, nós podemos sair, né, sair agora da faculdade e sim tentar ser diferentes, porque nós tentávamos fazer lá, mesmo que às vezes não tinha colaboração para isso, mas nós tentávamos. Então eu acredito que se nós sairmos, né, acadêmicos e sairmos com essa mente de poder fazer diferente, o mínimo que seja, eu acredito que já é um trabalho gigantesco, né? Porque se cada um faz um pouquinho, a gente faz um trabalho gigantesco, né? A gente empurra a estrutura, né? Um pouco isso. O que vem antes, a estrutura ou o humano? Eu penso que neste caso a gente formando esses profissionais com esse olhar mais cuidadoso, apesar da estrutura, eu entendo isso, que ela não nos proporciona, porque tem o protocolo, tem que seguir o protocolo, mas eu acho que ela pode empurrar a estrutura. Fiquei pensando aqui, se eu fosse uma mãe, assim, ó, eu posso, tô lá no hospital, numa instituição hospitalar, eu posso tomar decisões. Essa é a primeira coisa que uma mãe se questiona. A gente, muitas vezes, quando a gente vai para uma instituição hospitalar, a gente fica acuada, a gente não sabe, inclusive a gente às vezes fica com medo de falar que tem dor, fica com vergonha. Em que medida eu posso falar que eu não quero? Eu posso falar que eu não quero? Algumas coisas? Eu posso problematizar ou não posso? Se fosse para uma mãe, pode ou não pode? Ela fala assim, eu quero comer, eu estou desmaiando, estou 10 horas sem comer. Isso acontece? Ficar 10 horas sem comer? Acontece. Como é que eu vou ter força para o parto? Eu posso comer uma frutinha? A mãe tem essa autonomia dentro de uma instituição de saúde? Tem. Pelo menos no HU tem. A gente tem procurado, entendeu? Dar gelatina, dar biscoito, chá e tal. Tem dado isso sim. Mas o que eu acho, até uma sugestão para a equipe produtora seria o seguinte. Traz aqui o chefe da obstetrícia do HU, o diretor do HU, traz aqui o responsável pela enfermagem do HU para discutir o que está faltando, por que nós não podemos fazer isso. Boa. Era uma boa. Muito boa.
trazer esse pessoal que está vivenciando dentro do centro obstétrico, porque é a turma que está lá todo dia. E eu falo HU porque, digamos assim, é o de referência para a gente aqui, porque no Hospital São Lucas o número de partos é muito pequeno, então não dá. Lá no Hospital Universitário nós temos 300 partos mês. Todo mês, varia às vezes 2, 3 de um mês para o outro, mas a média são 300 partos mês. Então é bastante coisa. E a gente recebe da vizinhança toda, todas as complicações. No nasceu normal, manda tudo para HU. Aí aumenta o nosso índice de cesárea. Eu outro dia fiz um plantão, para vocês terem uma ideia, eu fiz um plantão de 12 horas em que nasceram 6 crianças, 5 foram cesarianas. Mas não tinha como fugir, porque ou fazia cesariana ou a criança acabava entrando em sofrimento e morria. Por isso então, que é importante. Sendo que 4 vieram de fora, uma só era de Cascavel. Sim, a cesariana é um recurso maravilhoso, ela salva vidas. No entanto, ela é usada indiscriminadamente. Exatamente. Não é? Porque quando ela é usada indiscriminadamente, com hora marcada, não é? Agendado, naquele horário. Mas é aquela falta de informação, porque a própria paciente fala assim, não, eu só quero se for cesárea, eu não quero sentir dor. Aí que o senhor tocou num ponto interessante que eu gostaria de falar, a dor, né? Porque a dor, ela é global, né? A TV Globo mostra a mulher com muita dor na hora do parto. E nós, enquanto mulheres, nós não queremos ter o nosso órgão genital também mutilado, né? E assim, isso tudo faz com que acabamos optando pela cesárea. No entanto, existe o recurso da analgesia, que a mulher, inclusive, tem o direito de solicitar, inclusive no Sistema Único de Saúde. E também existem vários recursos, a AAC passou por estágio recentemente, de técnicas de alívio à dor, de massagens, né, de banho terapêutico. Necessariamente o bebê não precisa nascer na água. Inclusive algumas pesquisas agora colocam que o bebê precisa passar pelo canal vaginal e precisa ter sobre a sua pele o muco vaginal por um tempo, para ele inclusive adquirir maior imunidade, não é? Ele é importante para as mães, para as crianças. Então assim, tem como nós fazermos melhor, tem como nós fazermos diferente. A mulher necessariamente não é porque ela vai ter um parto vaginal que ela vai ter dor. E parto normal não é isso que nós conhecemos. O parto que nós conhecemos, no geral, é um parto anormal, né? Porque é um parto cheio de intervenção. E o que nós buscamos é um parto fisiológico, onde, claro, dor, vai ter a dor, né? O bebê está saindo de dentro do organismo, mas essa dor pode ser vivenciada de uma forma feliz, de uma forma sem sofrimento, sem traumas. Porque é importante para a mulher, enquanto mulher, passar também por esse episódio, né? Mas a Solange tocou aí numa situação importante, que é a violência simbólica, não é? Que é aquela que nós estamos discutindo a todo momento aqui, mas que esta violência simbólica, a mulher pode ser que ela não perceba que ela sofre essa violência, né? Pode ser no pré-natal, pode ser durante o trabalho de parto, pode ser no puerpério, que é o pós-parto, aleitando o seu filho, no amamentar numa área pública e de repente alguém a olhar com um olhar discriminando porque ela está com a mama exposta, não é? E essa situação ela é muito gerada pela questão da sexualidade feminina, né? A exposição da sexualidade feminina vai nascer por onde, né? Vai nascer pela vagina, né? Então existe todo um domínio aí que também é cultural, que acabou levando com que essa situação hoje chegasse da forma em que chegou, né? Então, a gente agradece, a conversa possivelmente renderia mais algumas horas e a gente levantou outros pontos, acho que são bem pertinentes, acredito que a TV vai continuar aí discutindo. A gente agradece muito a AAC, a Alessandra e o Dr. Jesus. Tudo bem, muito obrigado. Até a próxima. À disposição para uma próxima conversa dessa.